O Em Dia com a Saúde está no ar. Hoje vamos falar sobre a medicina ao longo do tempo, mudanças, avanços e o que esperar do futuro. Muita informação de qualidade que vai ajudar você a encontrar respostas para muitas perguntas. Não saia daí que o programa está apenas começando. Em 2000, a expectativa de vida do brasileiro era de pouco mais de 69 anos. Hoje, já é mais do que 76 anos. Ao longo do tempo, ela aumenta. Vivendo mais, como cuidar melhor da saúde? A medicina vem avançando para atender a esse público. E você sabe sobre essa medicina do futuro? Para saber mais detalhes, eu converso agora com o cirurgião geral e presidente da AMB Maranhão, Dr. Arthur Serra Neto. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigado pelo convite de estar aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre a medicina do futuro. Doutor Arthur, esse programa é uma parceria da TV UFMA com a AMB Maranhão, né? Primeiro eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é a AMB. A Associação Médica Brasileira é a segunda maior entidade médica do Brasil. Ela congrega mais de 50 mil médicos no Brasil todo. E ela tem alguns objetivos, que é lutar pela dignidade profissional e pela qualidade da formação dos médicos. Aqui no Maranhão, nós estamos próximos de 400 associados. Doutor Arthur, quem cuida da saúde também precisa preservar a própria saúde. Uma das funções da AMB é exatamente cuidar da saúde dos médicos? A AMB tem um papel muito importante, porque não só favorecer que o médico tenha uma boa formação, mas também fazer com que o médico também tenha uma boa qualidade de vida. Então isso é muito importante. O médico, para cuidar das pessoas, ele precisa também estar com sua saúde muito boa. Nós falamos de saúde, né? Um bom ambiente de trabalho, né? Legislações que preservem a saúde dos médicos, tudo isso é discutido também pela AMB, né? Com certeza. Então nós temos dentro de outras carteiras de discussão, como que o médico está trabalhando no seu ambiente de trabalho. Isso faz com que ele se sinta um pouco mais prazeroso de estar ofertando os seus serviços com cuidado do paciente. E falando um pouquinho sobre o dia a dia da profissão, né, os pacientes chegam hoje ao consultório sabendo de muitas informações, né? A internet ajuda de certa forma, mas também contribui para esse paciente muitas vezes achar que tem um problema de saúde e não tem. Esse médico do presente lida como com esse paciente mais instruído ou talvez mais confuso? Isso é uma coisa muito interessante. Se a gente for há 30 anos atrás, os nossos pacientes, eles assistiam o Fantástico e quando chegava na segunda-feira, ele chegava no consultório e perguntava: doutor, e essa novidade? Agora não. Agora todos têm acesso à internet. Então essa busca pela novidade, essa busca por novos conceitos, isso faz com que o paciente ele chegue muito mais orientado para o médico. E aí tem uma coisa, o médico tem que estar preparado para isso. A atualização médica ela tem que ser constante. E eu digo até mesmo de dia a dia, porque cada vez mais novas evidências científicas vão surgindo, trazendo novas pesquisas e novos resultados que trazem bastante respostas para os nossos pacientes. Doutor Arthur, a tecnologia vem ajudando muitos médicos, mas a medicina de qualidade não necessariamente está associada a recursos tecnológicos. Olho no olho ainda continua valendo, né? Com certeza, né? Acho que a medicina evoluiu bastante e agora a gente tem que fazer tratamentos individualizados. Uhum. Cada caso é um caso. Hipócrates já dizia isso. Não existem doenças, existem doentes. Cada caso é um caso. Então o tratamento tem que ser cada vez mais personalizado, individualizado. E essa relação médico-paciente, ela tem que ser preservada. Isso é muito importante, estar diante do paciente, olhar olho a olho e conversar. Eu acho que essa nova geração ela tem que trabalhar muito isso. Ela tem que entender que precisamos parar diante do paciente e escutar o que ele tem a dizer para a gente.
E hoje o paciente faz a propaganda, né, de um bom atendimento nas redes sociais, né? Ou seja, as redes sociais também servem para divulgar o bom trabalho médico, né, de compartilhar, de dizer eu fui bem atendida, né? Também serve para isso, né? Da mesma forma que a rede social ela termina fazendo essa divulgação, também a rede social eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela também pode fazer o lado negativo da coisa. Então, assim, a gente precisa realmente estar muito antenado, a gente precisa fazer um atendimento ético, personalizado e humanizado, para garantir uma boa relação entre o médico e os nossos pacientes. E quando a tecnologia ela é utilizada, no que ela mais ajuda? É na agilidade, é no diagnóstico? De que forma ela tem ajudado? A medicina ela evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente nunca perdeu essa relação ética e humanizada, mas o que veio a somar foi a tecnologia. Então, os avanços tecnológicos, ela fez com que a medicina ela fosse mais precisa. Ela fez com que a medicina ela fosse muito mais rápida e a gente conseguisse alcançar resultados muito mais fidedignos. Então, a tecnologia aliou bastante. Avanços como na radiologia, a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância, avanços na cirurgia, como a cirurgia robótica, avanços no diagnóstico, como a história do genoma, a extração de um genoma. Então, assim, a tecnologia só veio a somar para a qualidade do atendimento do médico. Doutor Arthur, e um bom médico também é um bom pesquisador, né? Os congressos, os eventos que são destinados para cada área, é o melhor lugar, esses congressos são os melhores lugares para adquirir conhecimento? Eu sou docente e eu falo muito para os meus estudantes dizendo o seguinte: uma vez que a gente envereda pela medicina, a gente não vai deixar de estudar nunca. A gente tem que estar sempre se atualizando. E tem várias formas de se atualizar. Se atualizar através de especializações, se atualizar através de mestrado, doutorado, se especializar participando de congressos, participando de eventos e participando de pesquisas também. Então, o médico ele tem que estar todo o tempo muito bem antenado, porque o paciente ele é muito ávido. Ele vai ali na internet, rapidamente pesquisa e vai lá, ele já chega às vezes, ele já chega no consultório com a resposta do seu caso. Ele quer escutar do médico se realmente aquele tratamento se adequa à realidade dele. Dentro dessa medicina do presente, né, que está avançando para o futuro, tem outros dilemas éticos que antes não existiam, né? Claro que a ética sempre esteve associada à profissão, mas outros dilemas éticos surgiram agora, né? A gente tem que tomar muito cuidado com algumas situações. Então agora a gente está vendo aí o aumento da inteligência artificial. Então a inteligência artificial ela é uma aliada. Ela não pode ser uma arma contra o médico. Ela tem que ser uma arma aliada ao médico, ao paciente, que vem somar, que vem contribuir para que a gente possa chegar a um diagnóstico mais preciso. Inteligência artificial, robótica, né, cirurgias robóticas, mas muitas pessoas ainda não entenderam qual é a função da cirurgia robótica. A cirurgia continua sendo feita pelo médico. Perfeitamente. Então, a cirurgia ela é uma arte que a gente realiza com as mãos e também com o nosso cérebro. Então, o robô está ali para receber comandos nossos. Qualquer atividade que venha a auxiliar, ela recebe comando de quem está operando. E no caso aqui, são os médicos cirurgiões. Conversamos muito sobre tecnologia nesse primeiro bloco, mas eu queria ir para o segundo bloco perguntando antes para o senhor o que a medicina do passado tem para nos ensinar no presente. Perfeitamente. Então, assim, eu acho que a medicina começou com as humanidades. A medicina começou com a relação entre as pessoas. Então, é isso que a gente não pode perder. A gente não pode perder o fato de tocar no paciente. A gente não pode perder o fato de estar próximo daquele que realmente precisa do nosso cuidado. E eu sempre falo para os meus estudantes dizendo o seguinte: quem quer fazer medicina tem que gostar de gente, tem que amar, tem que ter empatia, de estar sempre assim, no auxílio daquele que está precisando dos seus cuidados. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Em Dia com a Saúde.
Voltamos com mais Em Dia com a Saúde. Eu continuo conversando com o cirurgião geral e presidente da AMB Maranhão, Dr. Arthur Serra Neto. Voltando para o segundo bloco, Dr. Arthur, falamos muito de tecnologia no primeiro bloco, mas eu continuo relacionando a esse tema, falando sobre a telemedicina, né? Não tem nada mais moderno e tecnológico do que poder se consultar via telemedicina. Quais os benefícios? Eu acho que essa foi uma outra tecnologia que veio para ficar. E a gente percebeu isso na pandemia do Covid-19, em que a gente precisava falar com os familiares, a gente precisava ter esse relacionamento, ter o acompanhamento familiar. Então, foi muito importante a telemedicina para a gente, não só com os nossos pacientes também, mas também com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários. Então, a gente existe uma regulamentação que dá em relação à telemedicina. A telemedicina, claro, tem seus limites, mas a gente consegue avançar muita coisa com a telemedicina. Fazer uma consulta, solicitar exames, homologar um atestado, ver o resultado dos exames, mas a telemedicina tem seu limite, principalmente na relação médico-paciente. Então, tem horas que a gente precisa tocar no paciente, precisa sentir o paciente, então a gente precisa desse momento. A telemedicina, ela é uma ferramenta, mas que também tem suas limitações. Ela é muito bem aceita por nossa classe médica. Como o senhor bem exemplificou no período da Covid-19, né? E ela também é muito bem-vinda nas áreas remotas, né? O Brasil tem dimensões continentais, né? É verdade. A gente está num país aí em que a população é muito grande e nós temos uma relação médico-paciente também não muito boa, em que há uma concentração maior de médicos nas capitais e uma concentração menor de médicos nos interiores. Então, a medicina também pode estar aproximando esse médico desta população que está mais longínqua. Doutor Arthur, para quem ainda não se consultou via telemedicina, ela oferece, digamos assim, quase tudo que a consulta presencial poderia oferecer, como um atestado, né? Qualquer tipo de documentação é válido via telemedicina. Sim, sim, perfeitamente. Hoje, com certificado digital, é muito fácil, né? A gente faz a consulta, deixa tudo registrado, isso é muito importante, né? Ter esse prontuário eletrônico, registrando essa consulta, e como já falei, né, havendo a necessidade de convocar, de alguém olhar o paciente, a gente não pode deixar de se abster deste momento, desta relação médico-paciente mais próxima. Doutor Arthur, muitas vezes nas redes sociais, né, tem alguns especialistas e especializações que não são reconhecidas, né? Como se blindar um pouco e identificar realmente qual é o profissional e qual a especialização que é válida, né, que são válidos dentro da medicina? Muito boa pergunta. É importante a gente estar esclarecendo a nossa sociedade. Então, um médico, quando se forma, ele recebe uma numeração, um número. É o número do conselho dele. Número tal, relacionado ao estado do Maranhão. E o médico que quer cada vez mais evoluir, se atualizar, vai fazer uma especialização. E essa especialização ela é feita ou via residência médica, ou via pós-graduações referendadas pelas sociedades de especialidades. Então, um exemplo, Sociedade de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia faz uma pós-graduação e após tem um número mínimo de horas, um número máximo de horas, e após o término dessa pós-graduação, ele vai lá e faz a prova do título de especialista da AMB e recebe um RQE, um Registro de Qualificação de Especialista, que é dado pelo CRM. Então, você vai com seu diploma de residência médica ou com seu título de especialista da AMB e vai ao CRM fazer seu registro. E a população pode pesquisar esse médico. Basta entrar no site do Conselho Federal de Medicina, colocar lá, busca por médico, localize o seu conselho e coloque o nome do médico que vai aparecer, se ele é especialista ou se ele não é especialista. E também há pessoas que sequer são médicas, né? Essas pessoas se auto-intitulam especialistas em alguma coisa. Essa pesquisa que o senhor falou, ela é importante também até para verificar, né? Aí a gente já está entrando numa esfera civil e penal, né? Porque há um exercício ilícito da medicina e também há o que a gente chama de charlatanismo. Então, a pessoa está se utilizando
de uma profissão que, na verdade, ela nem tem. Então, aqui cabe denúncia a uma autoridade policial. O senhor falou agora há pouco sobre a questão dos médicos estarem mais concentrados nas capitais, né? E tem menos médicos no interior do estado, no interior do Brasil. Muitas faculdades de medicina vêm surgindo, né? É a saída? Ou seja, mais faculdades, mais médicos está diretamente associado a mais qualidade? Isso aí nem sempre está associado a mais qualidade. Hoje nós temos em torno de quase 400 escolas médicas no Brasil. E atuando no Brasil, nós temos em torno de 580 mil médicos, mas essa relação médico-paciente está muito desproporcional em relação às capitais e ao interior. Por que acontece isso, né? Primeiro, condições de trabalho. Então, a cidade do interior, a mais longínqua que seja, precisa dar condições de trabalho para o médico poder se fixar nessa cidade. Tá? Segundo, a condição de ele estar sempre se atualizando. Então, hoje, nesse Brasil aí, eu acredito que todos os municípios do Brasil a internet chegue. Então, isso já diminuiu um pouquinho mais. E uma outra condição é o seguinte, é a condição social da cidade, né? A cidade tem que ter pelo menos uma infraestrutura em que a família do médico possa ir lá, ele possa criar os seus filhos, possa ter escolas. Então, se tiver isso, com certeza a gente vai fixar mais médicos no interior do estado. Doutor Arthur, muitas pessoas não sabem, mas quando a cidade não tem estrutura, o hospital não tem estrutura, os pacientes acabam se revoltando e, em alguns momentos, o médico acaba sendo vítima desses pacientes por não entenderem como é que funciona a logística da coisa pública daquele hospital. Também falta estrutura nos hospitais, né? E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da violência contra os médicos, contra os profissionais da saúde, quando não tem essa estrutura disponível. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é a porta de entrada dos problemas de saúde sociais da população brasileira. Então, muitas das vezes, eles vão chegar nos hospitais vítimas de algumas mazelas, ou falta de saneamento, falta de água, falta de condições de trabalho, e aí surgem os adoecimentos. E o que acontece? Os médicos, eles são vítimas dessa procura exagerada ou até mesmo desordenada dos pacientes à beira dos pronto-socorros. Então, precisa ter uma organização melhor. O paciente ele precisa entender qual é a porta de entrada do paciente. É a estratégia de saúde da família, é a atenção básica, não são os pronto-socorros que vão chegar lá e eu vou trocar uma receita no pronto-socorro, eu vou trocar uma sonda no pronto-socorro. Então, existe uma organização para isso, e às vezes são a população que não entende esse ordenamento. Então, é importante. Então, por isso que muitas das vezes há denúncias de o quê? De violência não só contra os médicos, são contra os profissionais. Porque, na verdade, é a população que não está entendendo esse ordenamento como tem que ser. Muitas vezes a população não entende que o médico também está super sobrecarregado, né? Atendendo muitos pacientes, porque a estrutura não beneficia, né? Não ajuda. A AMB ela tem um papel fundamental também de garantir dignidade profissional. E como se garante dignidade profissional? Primeiro, condições de trabalho. Segundo, uma boa remuneração. Terceiro, que o médico ele precisa estar sempre atualizado. Então, não só o médico, eu acho que todo o sistema de saúde. Eu acho que as autoridades políticas precisam entender que saúde é bem-estar. Então, a gente precisa oferecer para a nossa população bem-estar, qualidade de vida. Claro, e isso tudo passa por investimentos. O médico precisa também fazer pesquisas, né? Realizar pesquisas. Como trabalhar pesquisando, trabalhando, estudando? Falta mais investimento também para os médicos terem mais tempo para pesquisa? Com certeza. Eu acho que isso é uma situação que a gente vive no dia a dia. Nós, professores, docentes, pesquisadores, a gente está sempre buscando algo novo, né? A gente está sempre antenado com o que o mundo está pesquisando. Então, precisa também de investimentos. Eu acho que
A nossa universidade, a Universidade Federal do Maranhão, é uma universidade que ela investe muito em pesquisa, mas precisa de muito mais investimento. Por quê? Porque a gente precisa que laboratórios estejam montados, a gente precisa desse intercâmbio com outros países. Então, a gente precisa de insumos também para tocar pesquisas. Então, assim, acho que quem faz medicina, quem realmente exerce a medicina com amor, com carinho, com dedicação, está preocupado, assim, com a inovação tecnológica. E o senhor trabalha também no hospital universitário, né, vinculado à UFMA. Queria que você falasse um pouquinho sobre a curiosidade desses alunos quando chegam lá no hospital, né, na sala de aula. Que médico nós podemos esperar do futuro? Eu acho que a expectativa deles é muito grande quando eles chegam na sala de aula. Porque a medicina ainda é uma profissão que ela deslumbra muito. Então, eles chegam com um deslumbramento. E a gente vai depois baixando a bola, mostrando para ele que não tem como evoluir, não tem como aprender se não se dedicar aos estudos. Porque a gente quer formar médicos com qualidade. Eu até brinco dizendo para eles que vocês é que vão cuidar de mim daqui a alguns anos. Por isso eu tenho que formar vocês bem. Eu acho que isso é muito importante. A gente está formando bons profissionais. A gente está vendo agora essa explosão de escolas médicas, mas a AMB, a Associação Médica Brasileira, está preocupada com a qualidade dessa formação. E uma das formas de a gente garantir essa qualidade dessa formação é o exame de proficiência médica, igual tem o exame de ordem dos advogados, e que após ou durante o decorrer do curso de medicina, eles vão fazer testes de avaliação para garantir que todo o Brasil, norte a sul, tenha que a gente entregue para a sociedade médicos de qualidade. Nós estamos quase chegando ao fim do programa. Queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma recomendação, alguma sugestão, principalmente para quem quer ser médico, médica, e de que forma a AMB pode ajudar esse profissional no futuro? Primeira coisa, para quem quiser fazer medicina, eu acho que tem que gostar de gente. Tem que gostar de estar próximo do outro. Como toda profissão, a gente tem que amar aquilo que a gente faz e se sentir um vocacionado, se ser um vocacionado. Se você tem a arte de cuidar, de curar, de aliviar sempre, nossa, então você com certeza será um bom médico. Então, assim, dedicação, desde quando você entra até quando você vai sair, tá bom? E continuar assim, continuar dedicado, continuar estudioso. Quem vai ganhar com isso, gente, é a sociedade. E a sociedade precisa, sim, de bons profissionais. Obrigada pela sua entrevista, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. O Em Dia com a Saúde de hoje termina por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na tela. E lembrando também que todos os episódios do Em Dia com a Saúde estão disponíveis no YouTube da TV UFMA. Ficamos por aqui. No próximo programa tem mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!